doutor Fernando Máximo, deputado federal, está aqui no estúdio do Band Cidade. Vamos ao nosso quadro. O assunto é... Pois é, então o assunto é de hoje, debater um pouquinho sobre reforma tributária, descriminalização de drogas. A gente está falando muito sobre maconha, mas o deputado, inclusive, chamou a atenção sobre um ponto que é mais crítico ainda do que a gente possa imaginar. Deputado, bem-vindo aqui ao programa, muito boa tarde, satisfação recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, meu amigo Adilson Norato, a Vivi que está aqui com a gente, Ismael Souza, o Tafarel, nosso cinegrafista aqui. Boa tarde a todos da Band, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer, Band Cidade, TV Meridional, a Mayra, né, na verdade, a Mayra, e a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, deputado, satisfação mais uma vez reencontrá-lo e para a gente tentar deixar claro o posicionamento não só do deputado, mas da necessidade que é importante de a sociedade ter o conhecimento do que acontece no país. É muito comum a gente apontar ali para alguns pontos superficiais e a sociedade acaba não tendo o devido conhecimento. Eu queria, antes de falar sobre essa questão, que eu acredito que é tão polêmica quanto a questão da descriminalização das drogas, reforma tributária passou no Congresso daquela forma com que a gente... Congresso não, perdão, na Câmara dos Deputados, com aquela facilidade e também tamanha estranheza, não se respeitou nem o prazo limite de uma sessão para outra e simplesmente foi aprovada, né, de forma extraordinária e inclusive, acho que 90% dos parlamentares não sabem o que eles aprovaram, que não tinha nem tempo hábil para estudar a matéria, que pelo que consta tinha mais de 140 páginas, em menos de 2 horas, Menos de uma hora. Menos de uma hora, 2 horas que fosse, ou 3 horas. Você pode ter uma leitura extraordinária, você pode até ler, mas compreender você não vai compreender, enfim. Mas aconteceu. Hoje está no Senado. Eu queria que o senhor dissesse para nós o que está acontecendo neste momento sobre a questão da reforma tributária e o que ainda a Câmara pode estar fazendo para minorar o impacto negativo que possa ocorrer. Nós tentamos de toda forma barrar essa reforma tributária. Todo brasileiro quer uma reforma tributária, há muitos anos nós queremos, mas uma reforma para baixar impostos. E essa aí, gente, não adianta ninguém querer te enganar, não aceite enganação. Essa reforma vai aumentar impostos. Aumenta imposto para todo mundo no Brasil. Inclusive aumentava para a cesta básica. Nós brigamos para que o governo tirasse a alíquota da cesta básica, zerasse, para que na cesta básica não houvesse cobrança de impostos. Mas você não paga na cesta básica, mas vai pagar, por exemplo, no combustível, que vai aumentar, vai pagar no transporte, que vai aumentar. Você que paga uma faculdade particular, rala o dia inteiro, trabalha para estudar à noite, ou paga para algum filho, vai aumentar a mensalidade, porque vai aumentar imposto para as faculdades particulares, escolas particulares também. Você que se esmera para pagar um plano de saúde, ou de vez em quando paga uma consulta ou um exame particular, porque o Sistema Único de Saúde é falho e você não consegue ter acesso, a sua consultinha particular na Zona Leste, na Zona Sul, vai subir de preço, porque o imposto para o médico aumentou o imposto para o médico, para o dentista, para o engenheiro, para o arquiteto, e automaticamente o médico, o dentista, o engenheiro, o arquiteto não vai aceitar pagar o imposto sozinho, ele vai transmitir para você que é consumidor, você que é cliente, você que é paciente, e você vai ter que pagar, e aumentou muito. Até um detalhe, você que gosta de ir para o show do Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraíza, sei lá, vai aumentar o valor dos ingressos, sabe por quê? Taxação altíssima sobre os artistas. O artista não vai levar o prejuízo. Claro que ninguém vai levar, nenhuma empresa vai levar o prejuízo. Se a empresa absorve uma taxa tributária, um imposto mais alto, ela transfere para o cliente na compra. É inevitável isso. Então essa reforma tributária nós lutamos com unhas e dentes, mas infelizmente perdemos por uma votação alta. Perdemos de 382 a 120 e poucos votos. Então, ruim, 180 e poucos votos. Perdemos feio essa votação. E eu tenho certeza que essa reforma tributária, do jeito que ficou, é péssima para a sociedade. O governo tem várias formas de arrecadar mais, ou de ter mais dinheiro em caixa. Uma delas é economizando. Vamos economizar, vamos diminuir o número de ministérios, vamos cercar os gastos, vamos viajar menos, ficar em hotel mais simples. Não é isso que nós estamos vendo. Aumentaram muito os gastos, inclusive com os ministérios. Sem citar nome de governo, mas é o que consta aqui é exatamente números que foram apresentados pelos órgãos fiscalizadores e regulamentadores. A última gestão fechou a sua administração com superávit. Mais de 50 bilhões. Mais de 50 bi. Nós estamos no primeiro semestre desta nova gestão e já quase chega a um déficit de aproximadamente 50 bi, mais de 40 bi. Mais de 42 bilhões de déficit esse ano. Por que não se fala tanto sobre isso, doutor e deputado? Não. Difícil falar, né? É difícil explicar por que não falam, mas realmente
Que momento é esse que a gente está atravessando? Então, tá estranho demais. Tem dado pouca ênfase. O que a gente vê é nas redes sociais. A rede social fala muito. E aí eles pegam o gancho para contestar. Não, isso é fake news. Exatamente. Isso são falácias, são argumentações não verídicas e tudo mais. Mas retomando aqui para a questão da reforma tributária, pode-se dizer, pelo menos, que ela está desburocratizando a interpretação do que se paga, pelo menos? Tá. Esse acho que talvez seja o único ponto positivo. O único ponto positivo. Só que é tão negativo porque eu sei o que eu estou pagando, mas eu estou pagando muito mais. Exatamente. É melhor eu não saber e pagar menos, talvez. Concordo contigo. Concordo. Se ficasse do jeito que estava mais burocrático, mas todo brasileiro pagaria menos impostos. Aí fizeram essa questão, vamos mudar para desburocratizar. E verdade, vai desburocratizar, mas todos nós vamos pagar mais impostos. É mais ou menos aquele projeto, mais ou menos igual fizeram naquele projeto, que falava assim, um projeto para acabar com as fake news. E dentro do projeto, de mais de 100 páginas, menos de 1% falava de fake news. 99% era de mordaça, era de censura para todos nós, especialmente nas redes sociais. Então passa um batonzinho por fora para enganar e, na verdade, o presentinho que vem por trás é um presente de grego, é um presente negativo muito ruim para toda a sociedade brasileira. Deputado, a ordem cronológica de avanço da reforma tributária necessariamente deve voltar para a Câmara ou só se houver alguns pontos específicos que necessitem revisões? Só volta para a Câmara se o Senado mudar alguma coisa da reforma. Tem expectativa sobre isso? O Senado, assim, é difícil falar, né? Mas na Câmara nós botamos uma pressão, não conseguimos. O Senado parece que está mais fácil ainda para o governo. Então, há uma grande chance de que seja aprovada como está no Senado. E aí sim, vira lei, já era. E parece-me que há uma tendência de que ainda avancem o processo de migração do sistema, né? Porque o prazo, quando passou pela Câmara, chegava a aproximadamente 10 anos de transição. Parece-me que eles querem acelerar um pouco mais esse processo ainda. Isso pode ficar mais delicado ainda, deputado, porque vai ter muita questão que, além desses pontos que o senhor está colocando, vai ficar mais agravante ainda. Sim, o governo quer arrecadar o máximo possível. Naquilo que eu estava falando, tem três formas do governo ter dinheiro em caixa. A primeira é reduzir custo, baixar a máquina, diminuir o mistério, não está fazendo isso. O segundo é produzir mais. O Brasil não está produzindo mais esse ano do que produzia nos anos anteriores. Seja na indústria, seja no comércio, seja na agropecuária, não está. Então, a outra forma que sobra para o governo é meter a faca no cidadão, é cobrar mais impostos e o mais rápido possível, por isso que querem diminuir prazo. Quanto mais breve encher os caixas do governo, melhor. Melhor para quem? Para o governo, para quem está governando. Porque para nós, população, isso não é melhor e nós não podemos nos esquecer disso. Deputado, eu quero avançar na conversa e já quero entrar justamente nesse outro ponto que está incomodando demais a sociedade e que é justamente a questão da descriminalização das drogas. Fala-se na maconha, mas o senhor chamou a atenção e tem lá um ponto do texto específico que deixa muito claro. São várias outras drogas também. É só maconha, cocaína, crack, heroína. Besteira. Só. Já a gente vai falar sobre isso aí. Me dá um minutinho. Eu preciso chamar a atenção da audiência, porque precisando de um transporte de qualidade, você pode contar com a equipe da Urbano Norte. É orgulho de ser daqui, uma empresa genuinamente rondoniense, que inclusive gera emprego, tudo é reaplicado aqui no estado de Rondônia. Está presente em mais de 100 cidades brasileiras, mais de 10 estados. E olha, eles têm a menor tarifa. É bom para o passageiro, melhor ainda para o motorista e a comunidade é quem ganha. Urbano Norte, se ainda não tem o aplicativo, baixe agora. A Urbano Norte é a empresa que mais cresce no Brasil, com mais de 2 milhões de corridas no mês. E presente em mais de 100 cidades, está com presença confirmada na festa mais aguardada do ano. Expovel está chegando e você com certeza não vai perder, né? Pensando no seu bem-estar, a Urbano Norte terá 2 acessos para facilitar a chegada ao parque. A Urbano Norte está preparando uma mega estrutura para facilitar sua chegada e sua saída dessa festa, que será incrível. Isso porque a Urbano Norte está sempre facilitando o seu encontro com o motorista. Então você já sabe, precisou de transporte, vá de Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Urbano Norte, orgulho de ser daqui, uma empresa genuinamente do estado de Rondônia.
Aproveite, tá? Baixe agora o aplicativo e também faça uso das tecnologias que são ofertadas. Eles estão sempre trazendo mais novidades para facilitar ainda mais o seu manuseio. Urbano Norte, pode baixar o aplicativo usando esse QR Code que está no seu televisor também. A gente volta com a nossa conversa com o deputado federal Fernando Máximo, está aqui conosco. Vamos entrar na pauta que fala sobre a questão da descriminalização da maconha, mas não é somente da maconha, né, deputado? Explica para nós o que está acontecendo hoje no Brasil sobre a questão das drogas. Adilson, é um tema assim, extremamente polêmico. Eu quero conversar com você que está me assistindo agora. A ONU tem um escritório chamado United Nations Office on Drugs and Crime, que é a parte da ONU que trabalha com drogas e crime no mundo inteiro, pesquisas científicas. E eles comprovaram agora que onde houve legalização de maconha, houve aumento do número de jovens consumindo drogas. Aí eu faço a primeira pergunta. Você tem interesse que haja aumento de jovens consumindo drogas no Brasil, Adilson? Que eu não tenho. Alguma. Eu não consigo entender se existe um número específico da parcela da população brasileira que é favorável a isso. Deve ser uma parcela muito pequena. Porque o que se cria de problemática é inconcebível. E as pessoas que defendem a descriminalização, a despenalização, a legalização, eles falam o seguinte: fazendo isso, você vai para os presídios hoje, vai tirar mais da metade dos presos e soltar. Isso vai fazer com que o governo tenha uma economia de recursos. Concordo. Vai fazer com que os presos que vão ficar presos por outros crimes lá vão ter mais conforto na cadeia. Concordo também. Se por acaso houver uma legalização, pode ser que o governo arrecade dinheiro com impostos nas drogas. Eu concordo com isso. Mas sabe qual que é o problema? Esse aumento exagerado do número de jovens usando drogas no Brasil. E aí eu pergunto para você que está me assistindo, você quer mais jovens? Você quer que maconha e cocaína e crack seja vendido facilmente nas ruas sem ninguém poder fiscalizar isso, ninguém poder penalizar ninguém por causa disso, para ter mais facilidade para o seu filho ver outras pessoas consumindo, os amiguinhos na escola consumindo e passar a usar também? Quem tem alguém na família, um parente, um amigo, um vizinho que sabe que é viciado, sabe os problemas que causa, problemas para a saúde. Trabalhei 9 anos no João Paulo. Quantas centenas de jovens esfaqueados, baleados, agredidos que eu atendi por outras pessoas que tinham usado drogas. Quantas pessoas com overdose, quantos jovens morreram por overdose de várias drogas, principalmente cocaína, crack, que eu atendi no Hospital João Paulo II, que eu vi atender no Hospital João Paulo II, que eu vi falecerem. Quantos problemas na educação causa? Eu dei mais de 200 palestras em escolas públicas, privadas, estaduais, municipais, escolas, associações antidrogas. E hoje eu tenho mais de 100 pedidos. Sabe por quê? Os professores, diretores, coordenadores estão desesperados com a quantidade de jovens usando droga nas escolas. Então estão me pedindo palestra, eu não tenho nem tempo suficiente para fazer o tanto de palestra que tem na minha agenda. Então eu atuo na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, sou policial, sou perito da Polícia Civil e vejo quão grande é a criminalidade entre usuários de drogas. Além disso, a economia é prejudicada, porque o jovem que não estuda, que reprova na escola, que foge da escola porque está usando drogas, lá na frente ele vai ter problema financeiro. Na hora de constituir sua família, não vai ter condição de sustentá-la. Além disso, gera um problema social grave e um problema familiar imenso. E aí eu pergunto, será que nós queremos todos esses problemas? Lembrando que quem usa maconha, tem um trabalho agora da Universidade de McGill, no Canadá, e da Universidade de Oxford. Eles pegaram um compilado, fizeram uma revisão bibliográfica de estudos científicos do mundo inteiro, estudaram 23 mil jovens durante 20 anos, no grupo que começou a usar drogas e o grupo que nunca entrou para o mundo das drogas. Esse aqui que entrou, principalmente maconha, 37% a mais de depressão, 246% a mais de tentativa de suicídio nesse grupo aqui do lado esquerdo, dos que começaram a utilizar drogas, quando comparado com o outro grupo que não utilizou drogas. Então, mais Alzheimer, mais esquizofrenia, muito mais depressão, mais suicídio, mais impotência sexual, maconha causa impotência sexual, mais infarto, mais derrame, causa, da mesma forma que o cigarro causa, a maconha também causa. Nós queremos esses problemas, sem contar que a maconha abre portas para o cara entrar para cocaína, para o LSD, para o crack, para a heroína, para outras drogas. E aí levando todas essas mazelas para a sociedade. E não tem nenhum dinheiro que o Estado possa arrecadar que custeie isso, e não dá mesmo para custear, deputado, até porque muitas coisas são irreversíveis com as drogas. A liberação do porte dessas quantidades específicas, cada droga vai ter a sua quantidade, a maconha que está sendo a mais comentada, se eu não estou equivocado, é de 60 gramas, dá a legalidade do consumo e de portá-la. Perfeito.
isso oficializa a venda também? Porque isso aumenta o tráfico de drogas, influencia diretamente no mercado. Essa discussão também fala sobre isso? Oficializa a droga para o traficante. Oficializa a venda para o traficante. Eu não posso traficar, mas o cara pode consumir, pode portá-la. Olha só. 60 gramas de maconha é mais que um copo desse cheio de maconha. Maconha é leve. É muita quantidade de maconha. Então o traficante vai poder portar 60. Se tiver 4 traficantes juntos, 240 gramas. 4 copos desses cheios de maconha. Maior que esse. Cheio de maconha para poder vender. Você legaliza o traficante para vender na quantidade até de 60 gramas. Deputado, por que o Poder Judiciário que está tratando desse assunto? Esse assunto Porque isso é uma questão de lei, não é? Esse assunto foi discutido em 2006 pelo Congresso Nacional e não foi aprovado. A Câmara e o Senado não aprovaram a descriminalização das drogas. Mas o STF pegou um ponto que disse é inconstitucional e agora puxou para si a responsabilidade e está votando. E nós estamos pedindo agora pela Câmara dos Deputados, fazendo um projeto de lei para que haja um plebiscito no Brasil, para perguntar para você, mãe de família, você, pai de família, se você quer mais drogas sendo oferecida com mais facilidade para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus netos, porque eu acredito que mais de 90% da população brasileira não quer essa descriminalização, despenalização e legalização de drogas no Brasil. Mas, infelizmente, algumas pessoas querem e a gente talvez tenha que pagar o preço. Vamos tentar emplacar esse plebiscito, não está fácil, tem muita gente no Congresso, tem gente no Congresso que é a favor do que está acontecendo. Nós não somos e nos posicionamos com dados científicos, não é oba-oba, não é boca para fora, não. É tudo com dados científicos. Tal pesquisa científica de tal faculdade mostrou isso, isso e isso, tal faculdade mostrou isso, isso e isso. Deputado, qual é a possibilidade desse plebiscito ser aprovado e qual o prazo? Porque se a Suprema Corte decide que vai ser descriminalizado, isso já começa a valer. A gente não tem tempo para isso. A chance do plebiscito ser aprovado é razoável. Nós estamos juntos na Câmara dos Deputados, a bancada evangélica, da qual eu faço parte. Sou diretor de comunicação da bancada evangélica. Além disso, tem a bancada católica. Nós nos juntamos à bancada católica nesse quesito, em alguns outros contra aborto, contra várias outras coisas. Também a bancada do agro, a grande maioria da bancada do agro é contra. A bancada chamada bancada da bala, que são os delegados, os policiais, também é contra. Então existe uma grande chance desse plebiscito ser aprovado. Agora, nem tudo é com a celeridade que nós queríamos. Se sendo aprovado esse ano, provavelmente o plebiscito será junto com as eleições de prefeito do ano que vem, até porque tem um custo a Justiça Eleitoral para lançar um plebiscito desse. É como se fosse uma nova eleição, isso tem um custo muito alto e os prazos legais todos devem ser seguidos. Então, com fé em Deus, vamos conseguir esse plebiscito e ele deve ser para as eleições do ano que vem, para você pai, você mãe. Existe um plebiscito que não tem custo algum, deputado. Só que, lamentavelmente, o país está entrando num momento em que as pessoas estão com receio de se manifestar. Porque a vontade popular, quando ela é exposta, ela demonstra para os representantes dela, que é, no caso, principalmente o Congresso, composto pela Câmara e pelo Senado, o que o povo quer. Então, se nós estivéssemos hoje vivendo um regime democrático de direito, com liberdade de expressão, como deveria ser, amanhã poderia todo mundo se manifestar. Só que o senhor entende e também sente isso, de que as pessoas estão receiosas em dizer o que elas pensam? Eu concordo, mas eu não me excuso de dizer não. Eu não fico de fora, não. Acabei de fazer um discurso pesado no Senado essa semana, fiz outro na Câmara, na tribuna da Câmara. O do Senado eu postei no Instagram. Eu queria até pedir para você de bem, que é contra a legalização, descriminalização de drogas no Brasil, entre lá no meu Instagram, faça um comentário positivo, que aquelas pessoas que são usuárias, que são a favor, estão batendo na gente lá. É DR Fernando Máximo, DR de doutor, DR Fernando Máximo 007. A última publicação minha lá no Instagram, nos Reels, é um vídeo falando e com dados científicos. E tem um detalhe que nós não falamos aqui, então nós não podemos nos furtar de falar, tem que falar e eu falo. Não agrido ninguém, não xingo ninguém, mas eu expresso o meu sentimento e eu represento 85.604 votos. Eu não posso ficar, minha voz não pode ser calada no Congresso Nacional. E tem um dado importante, que eu acabei não falando antes aqui, que também está na minha fala na tribuna da Câmara, não nesse vídeo que eu coloquei. É que no Brasil houve uma queda do número de fumantes de 71% dos anos de 89 até 2020. Caiu muito o número de fumantes. Por que caiu? Porque o cigarro hoje é praticamente proibido no Brasil. É proibido fumar dentro do avião, proibido fumar dentro do ônibus, proibido fumar na prefeitura, proibido fumar aqui na TV, proibido fumar na escola, proibido fumar na faculdade, proibido fumar no restaurante, na lanchonete, proibido fumar no hotel. Então, é praticamente proibido fumar no Brasil. E isso fez com que as pessoas que fumam tivessem mais dificuldade. O cara trabalha, tem que sair do emprego dele, ir lá para a rua para fumar 10, 15 vezes por dia, que ele fumava 10, 15 cigarros. O patrão está reclamando. Essa proibição, essa dificuldade do cara fumar
criada pelas leis e também as orientações dos males que o cigarro faz, foi que fizeram com que houvesse uma queda de 71%. Os próprios noticiários estão comprovando isso, deputado, sim, porque a gente não tem visto mais aquela quantidade de apreensões do tráfico de cigarros, que era muito comum. Constantemente cargas gigantescas de cigarro, porque existia um consumo exacerbado, né, muito grande. Sim. Naturalmente, isso ainda tem que avançar bastante, mas consideravelmente é um resultado extraordinário. E aí, na contramão disso, não, vamos liberar a maconha. Olha só que caos. Me assusta, deputado, porque esse plebiscito pode sair, ainda vai demorar, porque será somente na próxima eleição, caso seja aprovado. Se a Suprema Corte acelera o processo e realmente chancela que está descriminalizado, começa a valer de imediato, vão ter basicamente um ano de loucuras nesse país. Está muito delicado. Deputado, a gente precisa avançar aqui, tem outros pontos. Eu queria que o senhor falasse, enfim, também já está acabando o tempo, faltam 2 minutos para 1h da tarde. O senhor tem uma outra preocupação muito grande também com a questão do SAMU, né? Tem uma frente parlamentar dentro da Câmara. Queria que o senhor falasse sobre isso, o que a gente pode ter de avanços na melhoria desse serviço? Nós só temos 10% dos municípios de Rondônia com SAMU. Isso é um absurdo. 67% dos municípios do Brasil têm SAMU, têm assistência. Rondônia só 10%. Um atraso muito grande. Então nós estamos brigando. Eu criei uma frente parlamentar em defesa do SAMU, vários parlamentares incluídos, não só de Rondônia, mas do Brasil inteiro. E a gente trabalhando para que a gente consiga ampliar o número de unidades, o número de cidades de Rondônia com o SAMU. E, por exemplo, nós estamos brigando agora principalmente por 4 cidades que serão sedes, e essas cidades, a gente conseguindo implantar nessas cidades, você consegue implantar nas demais cidades da região. Rolim de Moura, implantando Rolim de Moura, a gente consegue implantar na região, outros municípios da Zona da Mata. Vilhena está bem encaminhado, Ji-Paraná é a que está mais encaminhada para a gente conseguir implantar o SAMU, e Cacoal. Essas 4 cidades abrem brechas em Ji-Paraná para a região central, Cacoal para a região do Café, Rolim de Moura para a Zona da Mata e Vilhena para a região do Cone Sul. Não estou fazendo nada sozinho, estou ajudando as prefeituras que vêm patinando há muitos anos e não têm conseguido. Estou lá em Brasília, criei essa frente parlamentar muito forte, muito boa, muito imponente, pegamos 198 assinaturas de deputados, estamos juntos para tentar ajudar os municípios do estado de Rondônia. Além dessas que são sede regional, Guajará-Mirim e Nova Amoré que vão ficar ligados à sede de Porto Velho. Então esse é o início para depois a gente conseguir expandir para mais municípios, e é fundamental. Né? Os 2, 3, 5, 10 minutos iniciais, depois que a pessoa tem uma parada cardíaca, tem um derrame, tem um acidente, são fundamentais. Cada minuto que você perde é aquilo que a gente chama de minuto de ouro na medicina. 1 minuto que você perde é um minuto importantíssimo na vida daquela pessoa. E onde tem SAMU, a gente observa que o resgate é feito muito mais rápido, com mais qualidade, e você consegue dar uma sobrevida, uma chance maior daquela pessoa sobreviver. Deputado, colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, estão sendo agora criminalizados. Parece que a arma na mão do bandido está tudo bem. Que eu não vejo indignação para entrar lá na favela da Rocinha, do Alemão, do Complexo do Alemão, enfim, de todas as comunidades que são invadidas pelos criminosos, pelos traficantes, está tudo tranquilo. Mas hoje, quem legaliza, quem está ali se preparando para se defender, e é uma premissa constitucional, está sendo criminalizado. O que o Congresso, de alguma forma, pode fazer para tentar resguardar isso que é constitucional, que é o direito à defesa? Sim. Então, eu criei também, esse é o lançamento da nossa frente parlamentar em defesa dos CACs e dos clubes de tiro, porque os clubes de tiro estão quebrando no Brasil inteiro. E são empresas que têm vários colaboradores, pessoas que trabalham, que recebem salários, né, geram emprego e renda, geram um momento de diversão, de descontração. Eu, por exemplo, gosto de ir no fim de semana para o clube de tiro, fazer alguns disparos e passar um pouco, né, melhorar a cabeça, melhorar a mente, melhorar o corpo, faz muito bem para a saúde. Além disso, essas pessoas estão sendo criminalizadas no Brasil, essa é a realidade. E assim, eu ouvi um discurso esses dias de uma pessoa de nome importantíssimo no Brasil falando o seguinte: esses CACs estão só servindo para as pessoas comprarem armas e depois alugarem essas armas para o tráfico de drogas. Gente, isso é a maior mentira e imbecilidade que existe. Sabe por quê? Porque imagina o Adilson Norato, virou um CAC agora, ele vai lá comprar uma arma, ele vai lá na Polícia Federal, dá o CPF dele, dá o RG, bota a impressão digital, tira uma foto, faz uma avaliação psicológica com a Polícia Federal, compra uma arma. Tudo registradinho no seu nome. Você vai alugar essa arma só para o tráfico de drogas? Jamais! Eu vou um pouco mais adiante, deputado. Qual é o criminoso que quer um produto legalizado? Nenhum criminoso quer. Toda arma que está na mão de criminoso é arma ilegal.
que é oriunda justamente, inclusive, do tráfico. Exatamente. Naturalmente. Então, é uma falácia sem tamanho. Deputado, o que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. Esse é o país que a gente está vivendo hoje. Nós tivemos uma ação desencadeada recentemente no estado de São Paulo. Eu acho que uma resposta à altura do ataque que foi à segurança pública daquele estado. E aí foi criminalizado pelo ministro da Justiça do país, dizendo que era desproporcional. Quer dizer que, então, o policial, ele tem que levar um balaço no coração para tentar reagir se ele sobreviver? Não dá para entender, deputado. Tá tudo invertido mesmo ou a gente que está entendendo errado aqui do lado de cá? Está tudo invertido. E a gente observa um dado, eu gosto muito de dado científico, de dado epidemiológico, de estatística. De 2019 a 2022, houve um aumento do número de armas registradas, de cidadão de bem, igual a Dilson Norato, igual o Ítalo Ricardo, o Tafarel, a Vivi, que vão lá e compram uma arma legalizada. Aumentou. Esse aumento de armas legalizadas com pessoas de bem no Brasil, que fizeram a avaliação psicológica da Polícia Federal e passaram, esse aumento fez com que houvesse uma redução do número de mortos por arma de fogo no Brasil, de 62 mil em 2018 para 40 mil em 2022. Então, num período no governo anterior, onde houve aumento do número de gente séria comprando arma, diminuiu a violência. E isso aconteceu no mundo inteiro. Vários estados dos Estados Unidos, por exemplo, legalizaram drogas quando estava tendo muita violência, a violência caiu. Drogas não, desculpa, legalizaram armas. Por quê? Porque o cidadão de bem, estando armado, o bandido tem até medo de assaltar ele. Então você acaba diminuindo a violência. Agora, quando você libera no Brasil de hoje, que está querendo liberar droga só para bandido, porque bandido nunca vai legalizar, bandido nunca vai comprar arma legalizada. Então, mesmo com dados científicos mostrando que a violência cai quando você legaliza droga para pessoas de bem, armas para pessoas de bem, desculpa, quando você legaliza arma para pessoas de bem, mesmo com as estatísticas mostrando, infelizmente os atuais decretos são para criminalizar, para fechar as portas e não deixar o cidadão de bem, inclusive os competidores de tiro internacional que ganham medalhas para o Brasil estão reclamando que não estão conseguindo comprar munição, estão indo para outros países agora para treinar por outros países. O Congresso existe ainda? Tá? Tem voz ativa ainda? O Congresso Me tem... perdoe a franqueza do questionamento, não, você tá mas a gente está tendo essa sensação que a casa mais importante do país parece que não tem mais voz ativa. A casa mais importante é aquela que representa a população como um todo. São 513 parlamentares para o lado da Câmara, 81 no Senado, e que representam as pessoas. E a vontade dessas pessoas não está sendo respeitada na sua maioria. É claro que existe uma fatia específica que está aplaudindo determinadas ações, mas a grande maioria não. Está triste isso. Que pena que o senhor chegou lá nesse momento. Ou que bom, talvez, que seja um oxigênio que é necessário para resgatar a importância daquela casa e o posicionamento. Quando você fala assim, de uma certa forma irônica, se o Congresso existe ainda, eu fico feliz e fico triste. Fico triste e feliz ao mesmo tempo. Eu fico triste porque é uma realidade, você está certo. Mas fico feliz de saber que eu sou um dos mais ou menos 120 deputados que estão lá votando por consciência. Todas as votações que eu faço, todas podem acompanhar. É com consciência. Reforma tributária, eu votei contra porque eu sei que é ruim. A lei da censura, da mordaça, eu votei contra porque eu conhecia as entranhas daquela lei. Liberação de aborto, voto contra. Liberação de drogas, sou contra. Reforma tributária, todas. Aumento do número de ministérios. Votei contra o aumento do número de ministérios. Gente, funcionou muito bem até a gestão passada com 23 ministérios. Por que aumentar para 37? Deputado, eu vou ter que dar uma de STF, que vou ter que cortar a nossa entrevista. O tempo não permite mais. O tempo não permite. Está censurado. Deputado, obrigado pela vinda. Infelizmente, o tempo passou muito rápido. O senhor já está convocado novamente para vir aqui ao estúdio da Band. Nós precisamos levar a informação para a população. As pessoas precisam saber da verdade, da realidade, como elas devem se posicionar. Elas só vão se posicionar quando tiverem informações concretas, transparentes. E o senhor tem prestado um bom serviço. Muito obrigado pela vinda. Muito obrigado, meu irmão. Você que está nos assistindo, que acredita em Deus, de vez em quando faça uma oração pelo Dr. Fernando Máximo, deputado. Nós precisamos muito desse fortalecimento espiritual. Deus abençoe abundantemente você e sua família. Deus abençoe você e sua família. Adilson. Amém, meu querido. Muito obrigado pela vinda. O assunto é com o deputado federal Fernando Máximo aqui na tela da Band.